E agora a gente vai conversar mais uma vez com professora Victória Leonora, porque ela classifica esse fato como um modelo perverso que transforma pessoas em ativos financeiros. Professora Leonora, na sua avaliação, de que forma esse modelo de promoção, de publicidade, precisa de alguma forma ser regulamentado, porque argumentos surgem de todo tipo, né? Jogando a responsabilidade de uma forma cínica para o consumidor desse tipo de jogo e sem debater e sem enfrentar o problema real, que em vez de se render à espetacularização das audiências, como foi visto nos últimos dias, se ter um debate mais profundo para evitar que as pessoas sejam capturadas por essa lógica do entretenimento. Como é que a senhora observa essa questão e de que modo, não só a CPI, mas o Congresso como um todo, pode discutir e aprovar algum tipo de regulação em relação à publicidade quando o tema são as bets? Excelente, Ítalo. Acho que a gente tem algumas nuances aí para trazer em relação à tua fala. Acho que primeiro, em relação à CPI, a gente tem sim, pelo menos do que a gente tem acompanhado nos últimos dias, um despreparo dos parlamentares para lidar com a CPI. Acho que esse despreparo é um despreparo de inúmeras frentes. Primeiro, a falta de entendimento do que então a gente vê os vídeos da Soraya, mas é o aviãozinho, e aí, o que é isso? E você... Assim, é um despreparo absurdo. Então, assim, chamar os influenciadores, né? E eles ainda têm uma lista. O que a gente sabe é que há uma lista ainda de outros influenciadores que iriam ser convocados. Então, a CPI tem esse poder de convocar, mas ela tem um poder muito grande, que é debater temas complexos e trazer com esse debate recomendações. Então, se a gente olha o histórico da CPI, você acabou de comentar da CPI do INSS, mas se a gente olha os históricos da CPI, a gente teve CPI da pedofilia, da pirataria, que trouxeram marcos legais, o próprio CPI do orçamento, que trouxe a lei de licitação, que teve um impacto muito grande no Brasil. Então, a CPI ela deveria estar sendo muito bem preparada para que esse debate fosse feito com qualidade. E esse debate ser feito com qualidade não é só convocar influenciadores, mas é convocar também psicólogos, médicos, advogados, pessoas que tenham capacidade de trazer um debate de legislação comparada, também uma literatura médica sobre o vício dos jogos. Tem uma discussão muito robusta que pode ser feita e ainda carece essa discussão com qualidade. Então, acho que isso escancara o despreparo do Senado para tratar o tema, que é o despreparo da nossa sociedade para tratar o tema. O tema é muito recente. Se a gente olha para as regulações, a gente tem regulação sobre apostas online desde 2016 na Europa, por exemplo. O Brasil ele passa a regular mais recentemente. Então, a gente teve um hiato de regulação. Quando, em 2018, o Temer ele autoriza, de 2018 a 2023, a gente não teve uma regulação. O que a gente sabe é que muito o governo do Bolsonaro não enfrentou o tema, há quem diga por uma influência da bancada evangélica, então o tema não foi enfrentado. Nesse ato de alguns anos, a gente teve um boom das casas de apostas. E agora o governo está tentando regular. Então, regular não é simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Precisa ter interesse, precisa ter apetite político para regular essa temática. O que a gente sabe hoje sobre o que a gente tem de legislação? Então, a gente já tem uma legislação que regulamenta de 2018 em 2023 e a gente tem inúmeras portarias depois que também vão regulamentando algumas temáticas. Hoje, a gente já tem algumas proibições relacionadas à publicidade. Então, a gente tem proibição de publicidade enganosa, proibição de direcionamento a menores de idade, a gente tem obrigação de veicular mensagens de advertência sobre o risco de jogo. Então, a gente tem, sim, uma publicidade que deve seguir algumas regras estabelecidas, tanto por lei, quanto pelo próprio CONAR, o Ministério da Fazenda, que tem as suas portarias. O que ocorre é que essa regulamentação hoje, ela não seria suficiente para dar conta do fenômeno que está ocorrendo no Brasil. Porque se a gente tem um boom das casas de aposta, a gente tem um boom do envolvimento das pessoas, do endividamento e comprovações claras, por exemplo, do impacto em outras indústrias, porque as pessoas não estão consumindo, porque elas estão gastando muito dinheiro em aposta. Então, a gente tem aí um problema público de saúde pública, economia pública que precisa ser enfrentado. Esse enfrentamento ele pode se dar de diferentes maneiras.
maneiras. Se a gente pensa numa perspectiva de direito comparado, a gente tem outros estados, outros países que regulamentam, por exemplo, limitação de horário para propaganda, limitação de horário para jogo, então determinados horários você não pode jogar. No Brasil, os dados dizem que o maior pico é depois das 10 horas da noite. A gente tem países com experiência comparada que à noite não é permitido jogar. A gente tem, inclusive, outros caminhos, como, por exemplo, limitar uma pessoa que está há muito tempo na mesma casa de aposta. Então, se ela está online há muito tempo, principalmente em horários noturnos, ela pode ter a sua atividade bloqueada e não seguir apostando. Além disso, a gente tem também limitações em relação à utilização de influencers, de celebridade. A própria França não permite. A França restringiu a participação de atletas, de influenciadores em propagandas, justamente para proteger jovens e adolescentes, que têm um maior apelo com esse público de celebridade e influencer. Então, acho que é muito bem colocado pensar que esse debate ele surge numa discussão de 2 pontos. É a regulação da publicidade das apostas, mas pensar também o impacto da atividade dos influencers. A gente tem hoje diversos projetos de lei, 3, 4 projetos de leis que tentam regulamentar ou tentam criar certificações. Há um projeto que diz que a pessoa só pode falar sobre o que ela tem informação. Então, tem uma tentativa de se avançar no debate sobre a atividade do influencer digital. Uma coisa obviamente esbarra na outra, porque esses influencers são usados para a divulgação das apostas, mas não impede uma regulação de apostas sem enfrentar o tema de influencers. Assim como o tema de influencers a gente pode enfrentar regulando questões de aposta. O que a gente precisa entender é que esse debate é urgente, ele está atrasado, a gente não está enfrentando com a qualidade que deveria. Enquanto isso, a gente vê influencers cada vez mais se consolidando, né? Na economia de criadores, a gente fala que tem é uma economia piramidal. A base é muito sólida. O Brasil hoje é o país que mais tem no mundo influencers. Dizem que são 500 mil, estima-se nas pesquisas que são 500 mil influencers no Brasil e que esse número estaria subnotificado por uma questão de quando você vai registrar a conta, se você registra como criador de conteúdo, como conta pública, então que esse número estaria subnotificado. Numa perspectiva de comparação, Ítalo, a gente tem 576 mil médicos no Brasil, 800 mil catadores e 1 milhão de engenheiros, e mais de 500 mil influenciadores. Então, é dizer que a gente tem um boom de influenciadores, mas nessa economia piramidal, quem ganha dinheiro é só quem está muito na base. E quem está muito na base são esses influenciadores que a gente tanto cobra atitudes responsáveis. Esses influenciadores que concentram a renda dessa indústria que é as redes sociais são poucos. E eles ganham realmente muito dinheiro com isso. Então, cobrar uma atitude responsável também não é uma coisa absurda. Primeiro, porque a própria regulação atual fala sobre responsabilidade de aposta. E outra, porque também a gente está dizendo de medidas. Quando a gente fala de medidas difíceis a ser enfrentadas, inúmeras questões no mundo, na sociedade, a gente tem uma dificuldade de enfrentar um tema. O que a gente faz? A gente junta esforços, atores, diferentes partes interessadas, governo, setor privado. No nosso caso aqui, a gente está falando de responsabilidade de casa de aposta, de clubes de futebol que estampam as casas na sua camiseta. A gente está falando do governo, a gente está falando do banco, porque ninguém aqui faz transação por telepatia, todo mundo usa aqui o sistema financeiro. A gente está falando também dos influenciadores e demais pessoas que estão nesse ecossistema de aposta e principalmente de marketing de influência. Então, é preciso sim entender uma corresponsabilidade, uma conduta empresarial responsável dessas empresas e uma conduta responsável também desses influenciadores, que também atuam como empresa. Eles têm contrato de prestação de serviço e contrato com essas casas de aposta e nesse caso, também precisam atuar de maneira condizente com a complexidade do problema. Com